Lucas capítulo 9, a partir do versículo 59 até o 62. O texto bíblico diz: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo essa afirmação de Jesus no versículo 62. Diga comigo, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. De novo, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus trouxe com muita força ao meu coração. É um princípio que eu tenho procurado levar em consideração, meditar nisso. Isso tem mexido com a minha vida há muito tempo. Mas nós estamos vivendo um momento onde eu creio que a gente não precisa só ensinar esse tipo de princípio. Eu creio que isso é uma mensagem profética. Eu creio que isso faz parte de uma reforma que nós precisamos viver. E eu quero falar sobre o princípio que eu chamei de não mais olhar atrás. O texto fala de duas pessoas diferentes. Na verdade, existe uma terceira pessoa. Na verdade, a terceira é a primeira, porque ela aparece antes. Se você olhar o versículo 57, 58, a Bíblia diz, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Essa pessoa procura Jesus voluntariamente e diz, eu quero te seguir, eu vou te acompanhar, eu vou ser o seu discípulo, eu vou estar com você, eu vou me envolver nesse time que vai realizar uma obra tremenda, poderosa, preciosa. Eu vou te seguir. E o Senhor dá uma resposta para ele, dizendo, as raposas têm seus covis, as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu creio que Jesus está usando, a antiga expressão nordestina, melhor você saber onde é que vai amarrar seu jegue. Você não tem nada a ganhar, pelo menos naturalmente, terrenamente falando, em me seguir. Só que depois o Senhor chama uma outra pessoa. A outro, diz o versículo 59, não é mais a mesma pessoa. Esse outro não é alguém que está oferecendo seguir. Esse o Senhor chama, me segue. Mas a resposta dele é, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Eu ficava chocado quando criança lendo esse texto. Por que Jesus não deixou ele nem no enterro? Mas a verdade, querido, é que eu não consigo acreditar ou conceber que esse velório já estava rolando. Senão o camarada não estaria nem ali. Eu particularmente concordo com a forma de pensar de muitos estudiosos que estava ligado a um costume de não poder sair antes de o filho mais velho ter sepultado o pai. Isso significava não só ele voltar para um velório e daqui 1 ou 2 dias ou uma semana está de volta. Talvez a desculpa que ele está dando pudesse envolver muito tempo e muitos anos. É como se ele dissesse para Jesus, eu tenho primeiro meus projetos, eu tenho primeiro as minhas obrigações, as minhas prioridades. Depois de cumprir com isso, talvez eu possa fazer algo a respeito. Aí tem um outro, que no versículo 61, ele vem à semelhança do primeiro, diferente do segundo, e diz, seguir-te-ei, Senhor. Ele diz, eu estou afim, eu vou. Foi diferente dele, eu não quero nem esperar muito tempo. Eu só quero ir despedir dos meus pais, despedidos de casa. Só vou lá dar um abraço, um beijo na turma, fazer as malas e eu venho. E Jesus diz mesmo para esse, que estava dando uma desculpa, pedindo um tempo, mas não era nem algo tão cumprido como o primeiro. Jesus ele faz uma afirmação muito forte. Ele diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E eu percebo, ao olhar para aquilo que Jesus está falando, para aquilo que Jesus está ensinando, que a questão, o ponto aqui principal,
é que quando nós vamos nos envolver com ele, ele tem que se tornar o que de mais importante encontramos. E tem que haver em nós uma disposição de deixar qualquer coisa por causa de Jesus. O evangelho que tem sido pregado nos nossos dias, nessa nova geração, ele me assusta. Eu tenho chamado muitas vezes isso de um evangelho transgênico. É uma semente que já foi modificada na sua qualidade. Porque o que nós temos hoje em dia anunciado às pessoas é um evangelho de interesses. Eu gosto de uma frase que eu ouvi do meu amigo pastor Marcelo Jamal. Ele diz: da mesma forma, a mesma maneira que você usa para atrair as pessoas hoje à igreja e ao evangelho, é a maneira que você vai ter que mantê-las depois. E isso tem se tornado um círculo vicioso em muitas igrejas, porque a proposta é: venha, que Jesus vai te dar tudo de bom e do melhor. E a maioria de nós não tem sido honesto, vou falar sobre isso melhor daqui a pouco, a respeito de que o evangelho, querido, ele não envolve só ganhos, ele envolve perdas, ele envolve renúncias. E o nível de compromisso que nós vamos estabelecer com Jesus, ele vai nos levar a um lugar de muita renúncia. Quando aquele cara diz seguinte, ei, Jesus diz ao filho do homem, não tem nem onde inclinar a cabeça. Ele diz: pensa bem o que você vai fazer, porque talvez a coisa não seja tão boa ou da maneira como você imaginou, podemos dizer até no caso de alguns, você fantasiou. No entanto, Jesus não está de forma alguma impedindo a pessoa de segui-lo. Ele quer que a pessoa siga com o entendimento correto, com a motivação correta, com a determinação correta, porque diz: depois que você bota a mão no arado, não tem mais volta. Para que você caminhe comigo, para que você me siga, você vai ter que se desligar e deixar tudo para trás. Em 1995, eu assisti um filme. Outro dia alguém falou: pastor, o senhor assiste os filmes pensando na Bíblia? Eu digo: eu não assisto o filme pensando na Bíblia, mas a gente está envolvido com a Bíblia o tempo todo. E de vez em quando eu me perco da frente do filme. Eu já fui mais ministrado por alguns filmes do que por alguns pregadores. Um filme de ação, assim, para os que gostam e assistiram, acho que vão concordar comigo, foi um épico. Fogo contra Fogo. Estrelado por Al Pacino e Robert De Niro. E tem uma cena no filme, o Robert De Niro interpreta um bandido que lidera uma quadrilha, que é o Neil McCauley, e o Al Pacino é eu não sei se a gente chama só de tenente, lieutenant, como eles chamam lá, é um policial, é um detetive, um investigador, que ele está perseguindo essa quadrilha, mas ele ainda precisa de provas. Ainda não é a hora de tentar prendê-lo. E há um momento onde eles, por meio de uma perseguição via helicóptero, conseguem acompanhar o McCauley. E ele consegue descer de helicóptero de uma forma sincronizada, pegar uma viatura, e ele entra na cola na estrada e faz a abordagem, o outro encosta. A cena um pouquinho tenso, os dois estão armados, mas ele chega na janela e convida o outro para tomar um café. E quando eles sentam para tomar o café, a conversa deles é uma medição de força, uma disputa. Um falando, né, e tentando cutucar e provocar o outro. E num determinado momento, esse tenente Vincent Hanna, a personagem da história, diz para o McCauley, o bandido, ele diz: por causa de gente como você, meu casamento está estragado, é o terceiro e provavelmente eu vou perder. Robert De Niro faz aquela careta peculiar dele e diz: alguém que se decide a perseguir alguém como eu, não deveria imaginar que vai ter tempo para dar manutenção no casamento. Quando ele fala isso, o outro diz: você não tem mulher? Diz: tenho. Mas ele diz: eu ouvi um amigo me falar, conversa de bandido, tá, irmãos? Não quero que vocês levem isso no literal, por favor. Ele diz: um amigo me disse uma vez, que quando um policial aparecer te prender, você não pode ter nada, absolutamente nada na sua vida, que você leve mais de 3 segundos para decidir desistir e deixar para trás. Ele diz: o dia que você tiver algo que leve mais de 3 segundos para você pensar em deixar, você está vulnerável. E esse é o momento que o detetive Vincent Hanna diz: eu vou pegar o seu ponto fraco, e é o que acaba comprometendo ele, o romance e o envolvimento dele com a mulher. Mas naquele momento, querido, aquilo realmente mexeu comigo.
porque eu já ouvi de muito bandido se converteu, que a conversa era, os melhores para fazer esse tipo de coisa, é que não tem nada a perder, é que não está preso a nada. Guardadas as devidas proporções, invertendo os papéis, eu acho que, como de fato Jesus falou, os filhos das trevas às vezes são mais sábios, sagazes do que os da luz. Nós temos muita coisa, querido, que ainda nos prende. Naquele momento eu realmente até perdi um pouco da história, do enredo, e já são quase 20 anos. Eu ainda me lembro do momento em que eu fiquei pensando, eu não quero em momento algum, diante de nenhuma proposta do Senhor Jesus, hesitar não é nem os 3 segundos, eu não quero hesitar um segundo. Eu quero ter o coração tão vinculado a Ele, eu quero ter o coração tão ligado a Ele, que eu me disponho a abandonar qualquer coisa, a qualquer hora, a qualquer momento, por Ele. Mas aqui Jesus não estava falando só de coisas que vão surgir. Ele também estava falando de coisas que já estavam na vida das pessoas. Porque um está dizendo, eu quero enterrar meu pai, o outro está dizendo, eu quero me despedir dos da minha casa. Então ele não está falando só de eventualidades que apareceriam ao longo do caminho. Eu acredito que quando ele está falando sobre não mais olhar atrás, ele está falando de um rompimento definitivo que nós precisamos ter ao segui-lo, em relação a muita coisa. E eu penso que há 2 dificuldades que toda pessoa tem em relação a abandonar e deixar as coisas para trás. Uma delas é uma barreira que nós temos que romper na conversão. A outra delas é uma barreira que quem já se converteu precisa romper ainda, que tem a ver com a santificação. Pastor, qual a diferença entre conversão e santificação? Eu quero tentar explicar usando uma frase de John Wesley. Ele diz, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Quando o povo de Israel sai do Egito, isso é uma figura de conversão. Mas quando você vê eles, depois de terem saído do Egito, o Egito não sair de dentro deles, isso é necessidade de santificação. Nessas 2 áreas nós temos uma barreira. E eu quero tentar interpretar um pouco do que Jesus falou sobre olhar atrás, pensando um pouco desse prisma. Começando a barreira da conversão, eu creio que toda pessoa tem dificuldade de abrir mão de determinadas coisas. E o Senhor Jesus nunca quis que ninguém viesse atrás dele, que se dispusesse a segui-lo, sem entender exatamente o que ele estava fazendo e o nível de compromisso no qual ele deveria se envolver. Se você ler os evangelhos com calma, com atenção, você vai perceber que sempre que a Bíblia começa a destacar que havia uma multidão ou multidões, o que Jesus vai falar na sequência, me parece ser uma tentativa de peneirar aquele povo. É quase como se ele dissesse, eu vou colocar aqui um funil, e nós vamos tentar estreitar um pouco a coisa. A minha maneira de olhar para esses textos é quase como se Jesus dissesse, tem gente demais aqui. E não que ele não quisesse as pessoas. Mas ao olhar para aquela quantidade de gente, ele pensava, eles não devem estar entendendo, senão não estaria todo mundo aqui. Em Lucas, no capítulo 14, Jesus começa a ensinar a respeito do que é segui-lo. Ele diz, qualquer que venha a mim e não renuncie a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, campos, ele fala da própria vida. Ele diz, não pode ser meu discípulo. Qualquer pessoa que queira ser discípulo de Jesus, vai ter que começar pagando um preço de renúncia. Você pode dizer amém? E quando ele fala isso, ele diz assim, se um homem vai construir uma torre, Lucas 14, 28, ele tem que primeiro se sentar e calcular quanto custa. Porque senão, é melhor ele nem começar um empreendimento. Porque se ele não tiver condição de chegar ao fim, ele vai parar na metade, vão zombar daquele projeto inacabado. Então ele diz, ou é melhor ter a certeza que dá para ir até o fim, ou então é melhor nem começar. Depois ele conta uma outra parábola de um rei, uma outra alegoria, de um rei que vai sair em guerra contra outro rei. E deveria calcular primeiro se ele dá conta de manter essa guerra, senão é melhor estabelecer e definir as condições de paz. Basicamente o que Jesus está dizendo, você não entra no empreendimento sem calcular o quanto custa e se pode ir até o fim. Porque se você achar que não dá conta de chegar ao fim, é melhor não entrar. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, faça as contas do que significa me seguir. Ele está dizendo, senta e calcula antes de começar a declarar que você vai ser meu discípulo, o que significa? Isso significa renúncia. E o evangelho de hoje em dia, querido, não apresenta mais a mensagem de renúncia.
Hoje em dia, nós só estamos oferecendo para as pessoas lucros e ganhos. É lógico, querido, se não houvesse lucro em seguir Jesus, não teria tanta gente ao longo desses 2000 anos dando a vida pelo Senhor Jesus. A questão é, qual é o lucro? Se ele é meramente natural e terreno, ou, como diz Paulo, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes. A nossa esperança, ela transcende essa vida terrena. Ela foca na eternidade. Então, eu não quero de forma alguma negar o lucro de seguir Jesus. Mas nós não podemos comparar com o tipo de lucro que está sendo pregado hoje em dia. Porque a mensagem só parece ser, se você vier a Jesus, ele resolve todos os seus problemas. Só um louco não deveria seguir Jesus. Se a coisa fosse só assim, tão fácil, tão boa, só um doido não deveria fazer isso. No entanto, muita gente tem vindo ao Senhor pelas razões erradas. E quando ele começa a apertar alguns, ao entender a mensagem, não conseguem segui-lo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Marcos, capítulo 10. Jesus é procurado pelo que a Bíblia chama de um jovem. Quando fala de um jovem, eu não sei se necessariamente nós botamos alguém que está na idade do alistamento militar, se falamos de um jovem maduro, mas provavelmente, ao tratar com ele assim, não está chamando ele de um pai de família. Esse jovem, a Bíblia não menciona o nome dele, é chamado de um jovem rico. Versículo 17 de Marcos 10 diz: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha o 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Em outras palavras, ele responde para Jesus: não dou conta disso. Ou como diria o goiano, dou conta não. Eu ainda quero entender por que eles afirmam primeiro para negar depois. Dou conta não. Agora, o versículo 23 diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele está falando de pessoas, querido, que não querem abrir mão de determinados valores. Ele não está falando que é incompatível uma pessoa segui-lo e ter riqueza. Mas ele diz, é difícil. Paulo adverte Timóteo e diz, manda aos ricos desse mundo. E ele começa a falar do que deveriam fazer. Que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Que sejam pessoas que pratiquem boas obras. Que juntem tesouros para si no céu. E ele começa a falar sobre toda uma maneira de viver que contradiz o padrão do que a maioria dos ricos faz e a maneira como vivem. Então, quando o Senhor começa a falar dessa dificuldade, ele diz no 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, diz o 26, dizendo entre si, então quem que pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, diz para os homens, é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O 28 diz assim, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele está dizendo, nós fizemos. O que esse cara não quis fazer, nós fizemos. Nós deixamos tudo para trás. E a Bíblia diz que Pedro e André estão lá com o barco, com as redes. O Senhor diz, vem, me segue. Eles largaram para trás. Levi ou Mateus está sentado na coletoria, Jesus passa e diz, me segue. Toda essa turma levantou, abandonou tudo para segui-lo. Eles estão dizendo, nós te seguimos. 29, tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições.
Essa é a parte do que a maioria da turma que toma posse do 100 vezes mais não lê. Com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Jesus diz, olha, obviamente vocês vão ter uma recompensa. Mesmo aqui, vocês vão ter 100 vezes mais, com perseguições. Mas vamos olhar além daqui, no porvir, a vida eterna. Irmãos, eu saí de casa praticamente com 18 anos de idade. Meus pais tiveram que abrir mão de mim muito cedo. Eu comecei a viajar para todo lado, pregar a palavra de Deus, não demorou muito tempo. Eu deixei eles no estado de São Paulo, vim morar no interior do Paraná. Eu lembro que aquilo não foi algo que você faz olhando só do ponto de vista emocional com alegria. Decidi estar longe da família. Deixei de estar perto dos meus irmãos muito cedo. Agora, quando a Bíblia diz que você vai receber 100 vezes mais, não quer dizer que agora eu tinha 100 pais ou mães com certidão de nascimento com meu nome lá. Mas Deus levantou muitas pessoas, muitos casais, que ao longo do caminho se tornaram verdadeiros pais para mim, suprindo aquilo que eu estava renunciando à distância. Deus levantou muitos irmãos, parte de uma família, que supriram isso. Quando a Bíblia fala de coisas que nós renunciamos, Ele não está falando só que isso vai voltar para você de papel passado, com a escritura na mão, o campo. Mas há coisas que nós podemos desfrutar. Outro dia um irmão me perguntou, pastor, o senhor tem planos para comprar uma casa de praia? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, eu uso a sua. Eu tenho casa à minha disposição em toda a costa brasileira. O tempo todo, gente me oferecendo as melhores. Sabe, querido, eu não acredito quando o Senhor diz que você vai ter mais. É só você ser dono de alguma coisa. Mas nós podemos, dentro do reino, ter um estilo de vida onde nós vamos ter o cuidado de Deus. Não importa o tamanho da renúncia que a gente tenha passado. Agora, isso vem, querido, no meio de perseguições. A vida com o Senhor Jesus, ela envolve a renúncia. E nós precisamos entender a dimensão de compromisso. Agora, existe uma recompensa maior, querido, que é o dia quando nós vamos estar diante dele. Então, nenhum preço que você tenha pagado nessa terra, que possa ter parecido caro agora, vai ser caro diante da eternidade. Nós precisamos viver um tempo de reforma. Eu creio que o evangelho precisa ser pregado de novo para muito crente. Tem muito crente precisando reconverter. E tem uns que eu acho que nunca converteram, e se convenceram e foram ficando na igreja. Porque quando a gente fica pensando, querido, essas verdades, a própria maneira, ontem pela manhã na gravação do CD do Marcelo, eu dei essa palavra até que nada mais importe. E o nosso texto base é Filipenses 3, eu quero que você abra lá. Eu estava pensando, meditando antes e depois da palavra, no peso do que Paulo está dizendo aqui. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele não está falando, querido, de um evangelho só de acréscimos. Ele está falando de um evangelho de perdas. E diz para ganhar Cristo. Muita coisa que antes tinha valor, muita coisa que era lucro. E diz, eu decidi jogar fora. Agora, ele não está falando de alguém que jogou fora, que tipo, jogou, mas não jogou. Jogou, mas quer pegar de volta. Ele diz, eu considerei como refúgio. É o tipo de coisa que eu perdi e não vale a pena pegar de volta. Essa é a atitude que todos nós devemos ter. Quando o Senhor fala de não mais olhar para trás, é uma postura de segui-lo. É uma decisão interior de um nível de compromisso tão grande que a gente rompe com coisas que não vão nos interessar mais. Você pode dizer amém? Eu tenho um pastor muito amigo. Eu não gosto de mencionar o nome dele quando eu falo isso. Não quero ninguém olhando para ele com preconceito. Muito amigo. É do círculo próximo de relacionamento, né, das igrejas que estão ligadas conosco. Ele, antes de se converter, ele teve uma experiência de conversão muito forte. É desse aspecto que eu quero falar. Ele era um assaltante de banco. A verdade, eles nunca roubavam uma agência. Eles roubavam, interceptavam o carro forte na entrada do banco. Era o tipo de trabalho que fazia. Ele era um de uma equipe de 11 nesse dia, o dia da conversão dele. Era um dos pilotos de fuga. Estavam em 2 carros, um com 5, outro com 6 pessoas.
estão sincronizados, pararam perto, um pouquinho antes da abordagem. E ele está ali com o carro estacionado, uma escopeta carregada até a boca, na porta do carro. Passa um crente aleluiado, entregando folheto, dá um folheto para ele. Ele pegou para o cara ir embora logo. A mãe já havia se convertido e orava por ele. Ele sabia disso e não queria saber de nada. No momento que ele pega o folheto, querido, não dizia nada de profundamente evangelístico. Era um texto, uma transcrição de um texto da Escritura, 1 Coríntios 13. E diz que o título era: o mais importante é o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, não tem amor, nada sou. Deu uma olhada naquilo e quando ele ia jogar fora, diz que ao pegar naquele papel, parece que uma mensagem entrou dentro dele. Ele não ouviu uma voz, ele não teve uma visão, mas de repente algo pegou ele por dentro. E ele teve a sensação, quando pegou aquele papel, que Deus estava dando uma advertência: essa é a sua última chance. Ele falou: pastor, eu nunca assaltei drogado, a maioria dos caras precisava estar drogado. Ele falou: eu ia de boa. Mas ele falou: me bateu um medo. Não era medo do assalto só, era medo de tudo. Eu virei para os colegas, ele falou: eu tinha dado serviço. Ele falou: eu virei para os colegas e falei: galera, estou fora. Os caras disseram: você está louco? Eu falei: se vocês... Ele falou: nós estamos em 11, um a mais, um a menos, não faz diferença. Se vocês me liberarem, eu não posso nem explicar, estou fora. Os caras disseram: a gente se vira sem você, mas é loucura sua sair, você não vai ter parte nenhuma. Ele disse: estou fora. Ele correu atrás do cara que entregou o folheto, achou ele alguns quarteirões depois. Ele falou para o cara: se eu tiver que conversar com você a respeito disso, como que eu faço? O cara anotou no telefone, ele guardou e foi para casa. Foi o tempo de chegar em casa, já estava nos noticiários. Algo saiu errado, entraram numa perseguição policial, todos os 10 amigos foram mortos pela polícia. Aquilo fortaleceu ainda mais a convicção de que Deus tinha dado um ultimato, uma advertência, uma oportunidade. Ele passa a mão no telefone e liga para o cara. E ele diz: você já viu a notícia no jornal? Ele disse: sim. Ele disse: você viu que o assalto aconteceu perto de onde você estava? Sim. Ele falou: eu sou um dos que estava naqueles carros e você me entregou um folheto. Eu te procurei, dei o meu número de telefone. Você pode me ajudar? O cara disse: eu posso. Mas eu quero saber se você quer ser ajudado. Não, eu quero. Ele falou: espere ouvir os meus termos. E foi encontrar com ele. Quando entrou com ele no bairro em que morava, ele mostra para o cara tudo que ele tinha, a maior parte de produto de roubo, a casa, os carros, tudo. Ele falou: essa é a minha vida, é assim que eu vivo. O cara disse para ele: se você largar isso tudo, sem olhar para trás, sem voltar a pegar uma cueca, eu estou disposto a te ajudar. Ele diz: a mensagem do amor de Deus é o que todo mundo precisa entender. Não tem pecado que você não tenha cometido, não importa o assaltante que você foi, Deus tem um plano para você. Agora, se você quer andar com Jesus, você vai ter que desistir de tudo isso de uma vez por todas. É a mensagem, querido, que não se prega mais hoje em dia. Você vê gente dando testemunho que converteu e continua apresentando programa pornográfico na televisão. É um absurdo aonde as coisas chegaram hoje em dia. Um monte de gente se dizendo cristão e vivendo exatamente do mesmo jeito. Que nem aquele cara que um dia testemunhou: irmãos, eu fumava muito, tossia muito. Graças a Deus eu parei de tossir. Hoje, o nível de libertação que Deus traz é só o conveniente. O cara falou para ele: se você largar tudo e não voltar a pegar uma cueca, eu te ajudo. Ele falou: não tem nem para onde ir. O cara falou: eu te levo para minha casa. Um doido de um crente, irmão, recém-casado, 3 meses casado, botou um bandido que nunca viu dentro de casa. É lógico que por alguns poucos dias, e para se livrar dele, mandou ele para Jocum. Nós temos muito jocumeiro e eles sabem que tem gente que é Jocum, é um centro de recuperação. Ele realmente se converteu, entendendo desde cedo o nível de renúncia a ser praticado. Se tornou um missionário no campo, hoje um pastor abençoado. Mas sabe que você não vê esse tipo de mensagem sendo pregada. As pessoas não estão sendo evangelizadas dessa forma. Mas essa era a mensagem de Jesus desde o início.
Quando as pessoas vinham por causa dos milagres, e os milagres é sempre uma forma de Deus tentar mostrar o seu amor, atrair as pessoas para pregar para elas a verdade. E quando as multidões vinham por causa dos milagres, Jesus mudava o discurso. No Evangelho de João, no capítulo 6, diz que eles queriam fazer dele rei depois da multiplicação de pães. Todo mundo queria um líder daquele. E aí Jesus começa a ensinar algo. Que a Bíblia diz, muitos dos seus discípulos disseram, duro é esse discurso. Ele disse, se vocês não comer a minha carne, não beber o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Ele não estava propondo nenhum rito canibalístico, mas ele estava falando de uma linguagem de aliança que todos os orientais entendiam. Ele estava falando, vocês têm que entrar num nível de aliança comigo, que é mistura de vida. Nós vamos se tornar uma carne, um sangue. E alguns dizem, é ruim. E a Bíblia diz, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não mais andavam com ele, dos discípulos. Aí Jesus vira para os 12, e a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão Ditados Populares, diz que Jesus vira para os 12 e diz, porta da rua, serventia da casa. Ele diz, vocês também querem se retirar? Pedro olha para ele e diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. Ele está dizendo, você pode não ter onde reclinar a cabeça, você pode não ter recompensa terrena, mas nós não estamos com você interessado nisso. Se você parar de multiplicar pães, se você parar de operar milagres, nós estamos com você, porque você tem as palavras da vida eterna. Essa é a razão pela qual eles ficaram. Querido, essa é a única razão pela qual um verdadeiro discípulo vai ficar. Porque hoje em dia a mensagem que está sendo pregada é só do que Jesus vai fazer por você. Meu querido, tem a sua parte, o que você vai precisar fazer com ele. Não é só aquilo que ele vai te dar, tem a parte do que você tem que dar. Eu vejo hoje em dia as pessoas falando de oração, e oração parece só a forma da gente conseguir de Deus só o que quer. Não é bem isso. Também tem essa parte, mas não é só isso. Quando Jesus está no Getsemane, ele dobra o joelho e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você está dizendo, se tiver um plano B. Mas ele diz, todavia seja feita não a minha, mas a sua vontade. A oração também é um ambiente, um lugar onde Deus consegue de nós o que Ele quer. Deve ser um lugar de rendição, deve ser um lugar de entrega. E muita gente, querido, já não consegue passar essa barreira de cara no início. Olha comigo Mateus capítulo 7. Querido, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus que todos se salvem. Deus não está tentando jogar ninguém fora, não está tentando deixar ninguém de fora, e não predestinou ninguém para a perdição, como alguns ensinam. No entanto, em Mateus, no capítulo 7, Jesus dá uma palavra que é o terror dos gordinhos. E diz, entrai pela porta estreita. Quando eu falo isso, eu sei que alguém, em algum lugar, já enroscou em algum box de banho. E diz, entrai pela porta estreita. E diz, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Querido, vamos olhar sério para o que Jesus está falando. Ele fala da porta sendo estreita. A Bíblia apresenta Jesus, querido, como sendo a porta. Nós podemos resumir a vida cristã em 3 etapas: porta, caminho e alvo. Porta é a entrada por meio do novo nascimento em Jesus. Alvo, o que vamos alcançar. O restante da vida cristã é chamado de caminho. É assim que o cristianismo era chamado, o caminho. Jesus está dizendo, a porta é estreita e o caminho apertado, até que se chegue ao alvo. E diz, isso não vai ser brincadeira. Interessante que a palavra traduzida aqui no versículo 14 como estreita, stenos no grego, fala de algo estreito, de apertado. Mas quando ele diz apertado o caminho, essa outra palavra que ele usa no grego, é a palavra tilibo. Ele significa prensar, como no caso das uvas, espremer, pressionar com firmeza. Essa palavra é muitas vezes traduzida para falar de angústias, de provações, aperto, você ser prensado, espremido. Quando eu olho para a maneira como nós vamos viver a vida cristã, nós não podemos achar que seguir Jesus
é simplesmente viver só de festa. A mensagem do arrependimento se perdeu nos nossos dias. Hoje, quando alguém prega para o outro, diz, você tem que crer em Jesus. A gente começa da fé. Jesus não começou da fé. Jesus dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes da fé ser anunciada, o arrependimento era anunciado. João Batista, antes de Jesus manifestar, já estava pregando arrependimento. Jesus vem anunciando arrependimento. Jesus ensina os apóstolos a pregarem o arrependimento e a fé. Em Hebreus 6, um dos rudimentos da doutrina de Cristo é o arrependimento de obras mortas, primeiro. Depois vem a fé em Deus. Mas a própria mensagem de arrependimento não está sendo proclamada. Por quê? Nós não estamos levando as pessoas a entender que elas têm que romper com o pecado para se comprometer com o Senhor Jesus. O que nós estamos oferecendo muitas vezes é algo que não se ajusta com o padrão da palavra de Deus. Eu ouvi, querido, desde bem jovem, menino de tudo, no início do meu ministério, um pastor uma vez de cabelinho branco falando. Ele diz a razão pela qual Pedro voltou a pescar depois da morte de Jesus é porque não afundou o barquinho dele. Ele tinha um plano B. A minha reação na hora foi ficar pensando, tentando racionalizar contra aquilo, e podia ter afundado um barco e ter comprado outro, alugado outro, mas eu entendi, na verdade, a mensagem que ele queria dizer. Ela não precisava ser literal. Eliseu, quando atende o chamado de Deus através de Elias, a Bíblia diz que ele estava arando com 12 juntas de bois. Sabe o que ele fez? Churrasco. Acabou com os bois, acabou com o arado. E diz, nunca mais eu quero saber disso. Eu estou pegando um caminho sem volta. Isso foi que nem Israel, quando atravessa o Rio Jordão para entrar em Canaã. Aquilo é um caminho sem volta, irmão. Não sei se a turma pensou, mas Deus estava abrindo para entrar, não ia abrir para sair, não. Nós precisamos entender qual é o nível de compromisso, querido, e essa barreira, ela já tem que ser rompida desde o momento da conversão. Matthew Henry diz que a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Agora, depois que nos convertemos, eu creio que alguns enfrentam o que nós podemos chamar de saudades daquilo que a gente abandonou. Abre comigo em Lucas 17, versículo 32. Lucas 17, verso 32. Jesus diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Foi um dos sermões mais curtos de Jesus. Mas só nessa frase ele falou muito. Ao dizer lembrai-vos da mulher de Ló, eu acho importante, eu quero abrir esse parênteses. Jesus está ratificando, querido, todo o Velho Testamento, inclusive as partes que alguns consideram absurdas. Jesus fala de Jonas no ventre de um peixe. A Bíblia nunca diz que era uma baleia. Alguns acreditam ter sido um cachalote. É o único peixe naquela região que tem não só o tamanho suficiente para um homem entrar, mas que passa inteiro pela garganta, se é que chamamos garganta o que ele tem depois da boca. A continuação da boca que leva lá para o estômago. Irmão, quando você pensa nessa história de uma pessoa, embora ao longo da história outros marinheiros já tiveram esse tipo de experiência de sobreviver, alguns também foram achados quando o peixe foi pescado, já mortos dentro. Embora a gente ouça um relato aqui e lá, são coisas que desafiam profundamente a nossa razão. E hoje em dia, querido, tem muita gente pregando mais incredulidade do que fé, mesmo nas escolas teológicas. Aliás, começando das escolas teológicas. Eu tenho conhecido pessoas que depois que foram para o seminário se perderam completamente. Infelizmente. Estava ouvindo nesse fim de semana, pastor dizendo, olha, nós construímos, levantamos aqui uma estrutura fantástica de uma escola teológica com reconhecimento pelo MEC. Ele diz, isso se tornou meu maior desgosto. Ele diz, o dia que nós conseguimos reconhecimento, soltamos fogos, fizemos festa. Vamos preparar os nossos obreiros. Ele diz, para manter as exigências do MEC, de uma faculdade teológica, nós tínhamos que ter doutores e mestres nos padrões deles, que vinham dar as aulas. E o que essa turma ensinava era mais incredulidade do que fé.
Hoje a maior parte dos professores, querido, em vários desses centros de ensino teológico, eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles não acreditam em questões como essa. E eu acredito que se Jesus validou a mulher de Ló e Jonas, isso é suficiente. Ou então Jesus não era quem ele dizia que era. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Vamos lembrar da história, voltando lá na Bíblia. Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Versículo 17. No momento em que os anjos estão apertando com a família de Ló para sair de Sodoma e Gomorra, porque Deus vai trazer juízo. O texto sagrado diz assim, havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás. Repita isso comigo, diga, não olhes para trás. O texto diz, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Irmão, não parar e fugir faz muito mais sentido para não perecer. Porque a Bíblia diz que o juízo veio e veio com tudo. Agora a frase, não olhe para trás para que não pereça, não faz sentido dentro da lógica natural. Mas olhar para trás, querido, está relacionado com algo que é mais do que dar uma espiadinha. Eu fico pensando, a menos que houvesse uma ordem muito clara do anjo estar me salvando, o primeiro estrondo, quando Deus fez chover fogo, enxofre dos céus, seria talvez, por reação instinto, dar uma espiada. No entanto, a palavra que foi traduzida aqui como olhos, no hebraico, no original hebraico, é a palavra nabat. O significado dela não é só olhar no sentido de dar uma espiadinha. O significado é contemplar, mostrar consideração a, prestar atenção. Quando ele está dizendo não olhe para trás, ele está dizendo não contemple. Não mostre consideração que você está abandonando. Isso não tem valor nenhum, é por isso que Deus está destruindo. Não preste atenção. Na linguagem da moçada, que já está quase ficando velho, antigamente a gíria mudava de geração em geração, agora é a cada 2 anos. Então, na linguagem do que já estão ficando mais velho, mais perto da gente, ele está dizendo não dá moral. Esquece. Agora o versículo 26 relata o que aconteceu com a mulher de Ló. O texto assim, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Foi imediatamente julgado. Quando Jesus está ensinando seus discípulos, ele lança a mão da história verdadeira e diz, gente, lembra dela. Em outras palavras, Jesus estava pregando a versão dele do sermão, não mais olhar para trás. A nossa decisão de andar e caminhar com o Senhor tem que ser de um rompimento. Por que essa mulher olhou para trás, querido? Eu acredito que a decisão que esse meu amigo pastor tomou, de largar tudo que tinha. Falou, Luciano, deixei carro na garagem, deixei mobília. Ele falou, eu nunca voltei a pegar nada. Eu não sei o que foi feito de nada daquilo. Eu não peguei roupa, eu não peguei nada da mobília. Ele diz, eu saí com meus documentos no bolso e nada mais. Quando ela olha para trás, mostrando consideração, eu creio que ela está lamentando profundamente a perda. Eu creio que ela está lembrando tudo que ela teve que desistir. E tem muita gente, querido, vivendo dessa forma. Eu falei que a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo cristão, nessa afirmação de John Wesley. O apego ao passado, a primeira barreira que nós falamos, é a dificuldade de desistir de algumas coisas. E eu creio que essa é a razão por que tanta gente se desvia. Irmãos, há uma estatística que nós somos hoje no Brasil, de acordo com o censo do IBGE, mais de 40 milhões de evangélicos. Existem algumas estatísticas que apontam que para cada crente firme hoje nós temos um desviado. Nós somos uma nação de pelo menos 40 milhões de desviados. De gente que um dia entregou sua vida a Jesus e hoje desistiu da fé, abortou o processo, ou como Paulo dizia, naufragou na fé e não está mais firme. Isso é trágico. Paulo fala em 2 Timóteo 4,10 a respeito de Demas, um dos seus cooperadores, um dos seus pastores, um dos pregadores da equipe. Ele diz, Demas me abandonou tendo amado o presente mundo. A razão pela qual ele deixou não só Paulo, não só a equipe ministerial, mas o próprio Senhor Jesus,
Foi porque amou o mundo. Então tem gente que não rompeu para valer com o mundo e acaba voltando para ele. Em Gálatas 5:1 a Bíblia diz: não vos coloqueis de novo debaixo de um jugo de escravidão. O lugar da onde a gente foi arrancado por Deus é o lugar para onde o diabo quer empurrar, a gente volta. E quem não desliga, querido, deixou o caminho aberto, o caminho pronto para que isso aconteça. Já outros talvez nunca voltaram ao mundo de forma literal, como Demas. Mas eles estão vivendo de saudosismo. Eu contei aqui, há uns meses atrás, pregando a mensagem Adoração Inútil. Uma história que eu ouvi do pastor da igreja onde isso aconteceu. Na cidade satélite de Brasília. Ele diz: Luciano, botei um cara para dar testemunho da conversão. E o cara está lá empolgado, falando de onde Jesus o tirou, do lamaçal de onde ele saiu, como ele vivia no vício, né, da bebida, das drogas, da prostituição, do crime, de tudo aquilo. E mostrando de onde Deus o tirou. No meio de tudo aquilo, o camarada dá um suspiro e diz: eita, tempinho bom aquele. Eu falei: você está de brincadeira. A gente tem uns amigos, a gente encontra, a gente às vezes fica mesmo de brincadeira. Ele falou: não. Eu falei: cara, não. Ele falou: diante de Deus, estou te falando. Eu falei: o que você fez? Ele falou: olhei na hora para o irmão da mesa de som, deu sinal, corta o microfone dele. Subir, tentar desconversar e arrumar um negócio, foi terrível. Tem muita gente assim, querido, até para testemunhar o que Jesus fez. Eita, tempinho bom aqui. Tem crente vivendo de saudade, saudade de balada, saudade de pular de cerca, saudade de tudo o que não presta. Agora, olha comigo Atos capítulo 7, versículo 39. Estevão está pregando. E na pregação dele, ele condena uma atitude dos israelitas. Ele está falando de ordens que Deus deu. No versículo 39 de Atos 7, ele diz: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Eles não voltaram de forma literal, mas a Bíblia diz: no coração voltaram. Por quê? As saudades começaram a se manifestar e puxá-lo, ainda que o corpo estivesse andando para frente, o coração já estava voltando para trás. Números 11 traz o relato, que talvez seja a base de interpretação de Estevão nessa pregação. Números capítulo 11, do versículo 4 ao 6, diz assim: e o populacho, outra versão diz o povo misto, a NVI diz um bando de estrangeiros, que havia no meio deles. A Bíblia diz assim: o populacho estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma outra coisa vemos senão esse maná. Saudade. Lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo. Lá a gente se divertia bem mais. E tem muita gente, querido, que talvez o pescoço não virou, mas está olhando para trás faz tempo. O problema dele não foi romper a barreira da conversão, mas ele não está conseguindo romper a barreira da santificação. Agostinho diz: se você é sábio, deixe o mundo passar, para não passar com o mundo. 1 de João diz: a aparência desse mundo passa. Ele está advertindo: cuidado para não passar junto. Porque o perigo que ele de viver com saudade é a gente acabar voltando para o lugar de onde saiu. Meu propósito essa noite não é só falar da questão de olhar para trás, mas principalmente de como você pode e deve ficar firme e não permitir que isso aconteça. Eu quero terminar falando dessa firmeza. Em Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É lógico que isso está falando, querido, sobre superação. É lógico que isso está falando sobre amadurecimento, crescimento. Tem gente presa demais no passado. Não é nem querendo voltar a pecado. Alguns estão emocionalmente enroscados. E quando você está preso no passado, querido, você não consegue avançar para possuir o seu destino.
Mas eu quero fazer um pacote e generalizar. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para o alvo. Existe um alvo. Eu e você entramos num caminho que tem um alvo. E nós precisamos alcançar esse alvo. E a forma de chegar lá é desprender completamente do passado. É desprender do que fica para trás. Eu creio que a gente precisa viver não só na consciência do alvo, da eternidade, do que nos aguarda em Deus, como a gente deve viver num lugar de consciência espiritual, do que Deus fez por nós, de onde nos arrancou. A ceia que nós, de tempo em tempo, estamos tomando, a ceia do Senhor, tem um propósito. O Senhor diz, fazer isso em memória de mim. Eu quero que vocês se lembrem do meu corpo que foi partido, moído por vocês. Eu quero que vocês se lembrem do meu sangue que foi derramado por vocês. O tempo todo Deus está dizendo, ei, não perca a consciência de salvação. Porque se nós perdemos isso, nós vamos pegar o caminho de volta. E o desejo de Deus não é de que nenhum de nós pegue o caminho de volta. Abra comigo em 2 de Pedro. Eu preciso correr, gastei muito tempo no começo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Eu creio que esse é o problema de muito crente. E diz, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele está falando de gente que entrou num estado de cegueira espiritual, ele perdeu a visão, a consciência espiritual. Essa consciência, querido, ela está enraizada na obra profunda que Deus fez por nós. A melhor forma de celebrarmos o perdão dos pecados, querido, é vivendo longe do pecado, não é voltar para ele. No Velho Testamento, eles celebravam a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela tinha uma ceia, que era feita durante a noite, na madrugada. Mas ela tinha uma outra festa conectada a ela, que era a festa dos pães asmos. Durante 7 dias, todo israelita tinha que comer pão sem fermento. Deus disse, se for achado fermento na casa de algum de vocês durante esses 7 dias, essa pessoa vai ser eliminada do povo. Deus disse, é a pessoa que eu vou julgar. Então, um banquete de uma noite para celebrar a morte do Cordeiro, seguido de 7 dias de pães asmos. Qual a mensagem que nós temos? Paulo interpreta isso escrevendo para os Coríntios. Ele chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal, dizendo que o Cordeiro morto, imolado, cujo sangue foi colocado no umbral das portas, não permite o inimigo nos tocar, que é o pagamento da nossa redenção. Isso fala de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então ele diz assim, celebremos a festa não com o fermento da maldade ou da malícia, 1 Coríntios 5. Mas ele diz com os asmos da sinceridade. Então ele usa a figura do fermento como algo relacionado ao pecado. E com o pecado, querido, nós temos que ser tolerância zero. Porque a Bíblia diz, um pouco de fermento levéia da massa toda. Deus está dizendo, a melhor forma de festejar a morte do Cordeiro é a sua redenção. Arranca o fermento da sua vida, crente. Ele diz, você quer honrar Jesus pelo sacrifício dele, pelos seus pecados? Arranca o pecado. É a mesma coisa na hora da ceia. A Bíblia diz, nós não podemos participar de modo indigno. Irmão, não faz sentido o crente dizer, Jesus, eu sou tão grato pelo perdão dos meus pecados, brincando com o mesmo pecado pelo qual Jesus pagou tão caro para tirá-lo. Agora, quando a gente vive nessa consciência de onde Deus nos tirou, nós não queremos voltar para lá. E o texto continua, nós lemos só o 9, olha o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ele veio e diz, empenhem-se ainda mais. Eu fico aborrecido com gente que tenta pregar. Há uma doutrina, querido, que de tempos em tempos ela visita a igreja. O propósito não é resgatar a soberania de Deus, é tirar a responsabilidade do homem. Eu creio que isso é engano. De que a gente não faz nada, tudo é Deus que faz. O texto está dizendo aqui do que Deus já fez, perdoando os nossos pecados, e agora ele diz, por isso, irmãos, procurem com diligência cada vez maior, com dedicação progressiva, empenhe-se cada vez mais. Existe algo que é responsabilidade minha e sua, e nós temos que nos dedicar a isso. Ele diz, confirmar a vossa vocação e eleição. O chamado da salvação é uma obra de Deus. Mas o homem precisa cooperar com Deus, e mesmo depois de ter entrado naquilo que Deus chamou, a Bíblia diz que você tem que confirmar sua vocação e eleição. Como? O texto diz assim, procedendo assim,
não tropeçareis em tempo algum. O propósito de Deus não é que nenhum de nós naufrague na fé. O propósito de Deus não é que nenhum de nós, querido, se desvie, se perca pelo meio do caminho. Deus quer que cada um de nós possa chegar lá. Agora, versículo 11 diz, dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Nós precisamos ter uma postura de firmeza, uma atitude, querido, de determinação profunda, de dizer, eu vou andar com o Senhor, eu vou me comprometer com Ele, eu não vou olhar para trás. Essa coisa de ficar firme é responsabilidade de nós, não é responsabilidade de Deus. É uma decisão que nós temos que sustentar. A palavra de Deus diz, na mesma epístola aqui de Pedro, 2 de Pedro 3,17, diz, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, tome cuidado, preste atenção, fique esperto, não suceda que arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Nós temos que ter uma postura, querido, não só de ficar firme, mas de não deixar ninguém arrancar a gente de lá. Eu acredito que a maioria de nós está tentando viver uma relação com Deus, um nível de relacionamento com Deus, que a gente não tentaria viver com nenhuma pessoa. A gente fica falando de como Deus é fiel. Isso é verdade. A Bíblia diz que Ele é fiel mesmo quando nós não somos. O texto não está dizendo para a gente brincar de infidelidade. O texto está falando do caráter imutável de Deus, que Ele não é como a gente. Mas tudo que a Bíblia ensina é que a gente tem que ser não como a gente tem que ser como Deus. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Jesus diz, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é o espelho, Ele é o modelo, Ele é o padrão sempre. Então, quando Jesus diz lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Ele diz em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele não está falando só do quanto Ele está comprometido conosco, mas Ele está mostrando o quanto Ele espera que nós sejamos comprometidos com Ele. Cada um de nós tinha que dizer, eu também nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Eu vou estar com você todos os dias da minha vida. Mas a gente olha para a igreja no início. Aqueles crentes eram imparáveis. Veio todo tipo de perseguição. Os caras morriam por amor a Jesus, mas não voltavam atrás. Porque essa verdade era ensinada, era pregada. Eles eram preparados dessa forma. E o que está acontecendo na nossa geração, querido, com perdão da palavra, é um estrago. Porque nós estamos preparando a geração para desistir. A gente ensina as pessoas a virem a Jesus por mero interesse. E quando elas arrumam outra coisa que é do interesse, elas mudam o interesse. Elas mudam a fonte de suprimento do interesse. Judas estava seguindo o Senhor, mas quando ofereceram outra grana que ele julgou mais interessante, correu para lá. Porque quando o nosso relacionamento é baseado somente nesses termos, ele está comprometido. Eu não quero negar de forma alguma o que Deus faz. Nós temos uma herança em Deus, que podemos experimentar cura, libertação, restauração, viver debaixo das promessas de Deus. Eu sou um pregador de fé. Mas a Bíblia não apresenta só esse lado desconectado do outro do compromisso. A herança é para os filhos, e tem gente que não quer viver como filho, então ele já se excluiu da herança. A nossa geração tem passado por uma mudança muito grande. Eu me lembro quando pequeno, a nossa inologia, a gente diria antigamente, era completamente outra. Aceitar uma bateria dentro da igreja, um pedal de distorção numa guitarra, a maioria dos crentes, isso é coisa do cão. A gente passou por uma grande reforma. Eu fico imaginando que alguns pastores pensariam de uma aparição holográfica no culto. E tem coisas que, graças a Deus, querido, que a gente progrediu um pouco, mas em outras, eu lamento que nós perdemos profundamente. As canções que a gente cantava quando criança, ouvia os nossos pais cantar, elas eram bem mais bregas. Eram bem desprovidas de, não só de musicalidade, mas de modernidade. Mas quando você para olhar as letras, eles viviam uma revelação que nós perdemos.
Quando nós paramos de cantar como igreja só os hinos do cantor cristão, da harpa, e a modernização começou a entrar, vieram o que chamavam de corinho. Eu, quando criança, imaginava um pedaço de couro, do couro. Eu não entendia que era um couro pequeno, né? Era o tal do corinho. E tinha um deles que dizia assim: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Atrás não volto não. Hoje, quando eu lembro disso e comparo, digo, meu Deus, era muito brega o jeito que a gente cantava a música. Mas, irmãos, eu preferia estar vivendo aquela época, com a revelação daquelas verdades, do que a forma como nós estamos vivendo hoje como igreja. Porque a maioria não veio se relacionar com Jesus determinado a dizer: estou seguindo a Jesus, eu não desisto, eu não volto atrás. Mas eu fico tentando imaginar. Quando fiz a minha aliança com a Kelly matrimonial, eu me comprometi diante de Deus e de muitas testemunhas, eu me comprometi com ela. Amá-la, honrá-la, servi-la até o fim. Eu fico imaginando se o meu voto fosse: olha, enquanto for interessante, eu te respeito, sou fiel a você. Mas você sabe que ninguém é de ferro. Irmão, nunca essa mulher tinha casado comigo. E se fosse o contrário, eu também nunca teria casado com ela. Nós estamos vivendo uma época, querido, onde todo nível de compromisso está sendo relativizado, especialmente dentro do casamento. E sabe qual é o problema? Nós não percebemos o que o diabo está tentando fazer quando ele destrói o consagrado a esse nível de compromisso. O encontro de Jesus com a sua igreja, querido, é o maior casamento de todos os tempos. A Bíblia diz que o noivo está vindo ao encontro da sua noiva. E na antiguidade, você olha os valores mesmo de quem pecava. Eram outros. Por exemplo, quando Abraão chega numa determinada cidade, e ele fala para Sara contar uma meia-verdade. Para mim não é meia-verdade, ela é sempre meia-mentira. Porque eles eram irmãos por parte de pai e não por parte de mãe. Ele diz para ele: você é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Irmão, pensa comigo. Eles sabiam que o casamento era algo tão sério que ninguém poderia possuir uma mulher casada. Então eles diziam: a gente mata o marido para ela ficar viúva, daí a gente casa. Para eles era mais aceitável matar do que adulterar. E aí você tenta entender o nível de escrúpulo que havia, mesmo na mentalidade de gente ímpia, a respeito do quão sério e sagrado era o casamento. Hoje em dia, querido, a coisa está sendo banalizada de uma forma e nós não percebemos que o que nós estamos sendo roubados é do entendimento de compromisso. O mesmo noivo que está dizendo: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele espera que você também diga: eu também não vou te deixar, eu também não vou te abandonar. Ele disse: você vai botar a mão no arado e entrar nisso comigo, você não pode olhar para trás. Essa é a mensagem. Eu desconheço outro evangelho além desse. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Como eu falei no início, alguns convertidos estão precisando se converter de novo. Alguns que talvez nunca se converteram, estão precisando permitir de fato se converter. Algo precisa mudar na forma de relacionarmos com o Senhor. Alguns anos atrás eu estava orando pela igreja, eu estava com o coração doído. Eu dizia: Deus, a gente prega, ensina, encoraja, motiva, corrige, corre atrás, tenta fazer de tudo. E eu estava pedindo ajuda, dizendo: Senhor, por que é tão difícil mobilizar esse povo para te servir? Fazer um crente entender que ele precisa dar o testemunho de Jesus, ganhar pessoas, cuidar deles. A maior parte não quer fazer nada. Eles só querem ser servidos o tempo todo. Eu estava numa angústia, orando por isso, pedindo: Deus, me ajuda a ajudá-los, me ajuda a entender o que a gente precisa fazer. E depois de um bom tempo orando, eu fui dormir. À noite eu acordei ouvindo uma frase. Eu não sei se essa voz falou no meu sonho e eu acordei,
ou se ela falou de forma literal, eu acordei. Mas eu acordei com uma frase. Aquilo entrou como uma bomba dentro de mim. A frase era: aliança frágil. Quase dá nem para chamar de frase. 2 palavras. Aliança frágil. E algo dentro de mim me puxava para ler o livro de Daniel. E quando eu abri a Bíblia, caiu no texto em que Daniel, interpretando o sonho de Nabucodonosor, fala daquela estátua. E diz: as pernas eram de ferro. Mas ele diz: mas os pés, os dedos, eram em parte de ferro, em parte de barro. Ele interpreta e diz: os dedos são 10 reis. Misturar-se-ão pelo casamento. Mas assim como o ferro não se liga com o barro, a aliança deles será frágil. Eu na hora achei, e começamos a tentar trabalhar dessa forma, que o que Deus estava dizendo, que as pessoas não estavam comprometidas conosco, como igreja, como liderança. Que a gente tinha que ter uma aliança mais séria. Mas hoje Deus falou comigo de uma maneira muito forte. E diz: até agora você não entendeu o que eu estava tentando falar. E diz: eles têm uma aliança frágil comigo. Uma aliança que não dá liga, que não se sustenta. É um nível de compromisso muito raso. Eu não vim aqui, querido, tentar jogar pedra em você. Embora muito temor no meu coração essa noite. Eu não quero tentar desanimar você. Porque tem gente que nessa hora se coloca debaixo da acusação do inimigo, de já que sou um crente não presta, vou meter o pé na lata, chutar tudo pro alto. A Bíblia fala de um camarada que agiu diferente de Judas. Ele fez algo muito parecido. Mas ele se permitiu ser tocado pelo Senhor. Jesus disse: Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Ele está dizendo: a coisa vai apertar para o seu lado, porque eu deixei. Mas ele diz assim: eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Sabe algo que me dá muita esperança, querido? Eu cresci sabendo que eu tinha um pai e uma mãe orando por mim, que ao longo dos anos eu fui ganhando intercessores. Eu gosto quando eu estou andando por esse Brasil, o mundo, de gente em todo lugar diz: nós temos orado por você, pelo seu ministério. É precioso saber que tem gente orando por você. Mas meu melhor intercessor, a Bíblia diz que ele está diante do Pai. Ele intercede por nós, é o próprio Jesus. Cada vez que eu e você pisamos na bola, ele não está dizendo: Deus, acaba com esse miserável. Ele está intercedendo por mim e por você. Para que a gente se arrependa, para que a gente se permita ser tocado. E diz: Pedro, eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Ele diz assim: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O cara era um dos discípulos principais. E Jesus está dizendo, em outras palavras, na minha opinião, essa conversão ainda não está completa. O compromisso dele com Jesus ainda era frágil. Na hora que a coisa aperta, ele vazou. Negou o Senhor 3 vezes. E talvez você tenha feito isso muitas vezes ao longo da caminhada. Dependendo da conveniência, é ou não é discípulo de Jesus. Você está ou não está comprometido com Ele. Mas é bom, é inspirador saber que tem perdão de Deus para mim e para você. E não tem só perdão. Tem uma obra poderosa de Deus para ser feita dentro de mim e de você, que vai nos colocando no lugar, não mais de uma aliança frágil, mas de um profundo comprometimento com Ele. Então, eu não quero tentar te desanimar, mas eu preciso confrontar a atitude de muitos. Porque tem gente que nunca saiu de verdade do Egito, e outros o Egito nunca saiu de dentro deles. E o nosso relacionamento com o Senhor tem sido muito frágil, o nível de compromisso é muito pequeno. Eu lembro de uma frase que eu ouvia da irmã Valnice Milhomes na minha adolescência. Ela dizia: você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Mas à medida que nós nos ligamos por meio de um compromisso profundo, essa história vai mudar. Essa decisão, querido, foi para sempre. Eu não casei com a minha mulher para descasar. É a decisão talvez mais forte e sagrada que eu tomei nessa vida. Mas tem algo que é muito mais forte do que a aliança que eu tenho com ela. E a aliança com o Senhor Jesus. Eu não vou desistir dele. Eu tive amigos na adolescência que diziam: cara, eu não aguento. Não tem como não pecar, eu não aguento. E os caras que já achavam que não ia aguentar, desistiam.
Eu me lembro de falar para um chorando que estava tentando desistir de tudo. Eu dizia, pelo amor de Deus, não desista. Eu falei para ele, se Deus quiser, ele que me chute. Eu não vou desistir dele. E ele que chute forte, senão eu agarro no pé e não largo. Tem que ter uma decisão da nossa parte, querido, de ter um compromisso firme. Eu creio que muitos de nós hoje precisamos renovar nossa aliança com o Senhor. Outros precisam fazer uma aliança que talvez nunca fizeram de verdade. Eu não quero terminar essa reunião sem te dar a oportunidade de fazer isso. Eu creio que você pode fazer isso no seu lugar sem nenhum problema. Mas às vezes a maior razão pela qual eu e você, querido, às vezes não queremos ir à frente, é a preocupação, o que vão pensar de mim. Se eu for lá, será que vão achar que eu estou no mundo? Ou só que o mundo não saiu dentro de mim? E de propósito eu quero fazer um apelo muito genérico. Desde o cara que não se converteu ainda, o crente está desviado, e você que está na corda bamba. Ou você que andou com saudade do Egito. Mesmo que você tenha dito, eu vou lutar contra isso. Eu quero te dar uma oportunidade. De assim como no dia da sua conversão, você fez isso publicamente, a gente anuncia isso. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, todo que me negar diante dos homens. Quando alguém como Pedro começa a negar, querido, é porque já está demonstrando fragilidade. Ele diz, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar orando, um momento de concerto com Deus. E alguns de vocês que o Espírito Santo já está mexendo com você aí, eu quero que você não lute contra. É hora de você talvez se reentregar ao Senhor, se converter de novo, firmar novamente uma aliança com o Senhor. E eu quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente agora. E nós vamos orar juntos e dizer, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Eu não quero ter uma aliança frágil. Eu não quero viver olhando para trás, ou com saudade daquilo que eu deixei, ou sem me desprender do que eu deixei. Rapidamente, querido, nem pense demais. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Não me importa se você vai fazer isso em pé, de joelhos. Eu quero que você esqueça quem está perto de você. Você que nos acompanha em casa pela internet, vai ser tocado por essa mensagem gravada depois. Você pode fazer isso agora. Você pode assumir esse compromisso com Deus agora. Aí no seu lugar, mesmo você que não veio à frente, eu quero que você ore. Ore não só pelos outros, ore por você. Que Deus nos ajude a entender essa decisão profunda. Essa decisão de não mais olhar atrás. Clamamos uma obra profunda do Senhor no nosso íntimo, assim como o Senhor fez uma obra profunda em Pedro. Oramos por renovação da aliança, que seja mais do que uma formalidade externa, que seja uma atitude interior profunda. Deus, em nome de Jesus,
Deus, nós nos colocamos diante de Ti hoje. Te pedimos perdão pela fragilidade da aliança que possamos ter manifestado ao longo da caminhada. Nós queremos comer a Tua carne e beber o Teu sangue. Nós queremos ser um contigo, profundamente comprometidos contigo. Do tipo de gente que não hesita em um segundo em virar as costas para qualquer coisa por amor a Ti. Eu oro a Deus que a boa obra que o Senhor está começando no coração de muitos agora se estenda, transborde além deste lugar e dessa reunião. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a trabalhar em nós e nos leve a um lugar profundo de rendição e de entrega, em nome de Jesus. Nós não apenas nos arrependemos e pedimos o Teu perdão pela fragilidade do compromisso. Nós pela fé recebemos o Teu perdão. Nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus. Nós declaramos e confessamos ao sair deste lugar: o diabo não vai poder nos prender debaixo de condenação ou culpa. Nós nos posicionamos para recomeçar. Nós aceitamos Teu amor, Tua graça restauradora. E nos abrimos para que a obra do Teu Espírito continue, tornando viva a Tua palavra em nós, nos levando ao lugar de uma resposta maior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Quero que vocês vieram à frente, possam voltar ao seu lugar. Eu quero que você possa dar ao Senhor Jesus um forte aplauso essa hora. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Pai, nós oramos pela nação brasileira. Oramos por dias de reforma e restauração na Tua igreja. Oramos pela restauração, ó Deus, da pureza da Tua palavra, de um evangelho integral, completo, e de um novo nível de resposta do Teu povo para Ti, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.